Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a jovem Merlis Oropesa, que foi presa lá na Venezuela por criticar o governo, 10 anos de cadeia por criticar o governo. Vai se acostumando, meu amigo, é isso que a gente está caminhando aqui. O problema que eles têm lá é o mesmo problema que a esquerda tem aqui no Brasil. Da mesma forma que eles estão querendo calar as pessoas que criticam o governo lá, eles querem calar as pessoas que criticam o governo aqui. E com a decisão do STF ontem, o grande problema da decisão do STF ontem, muita gente acha que, poxa, mas o STF já estava decidindo nesse sentido de qualquer forma e coisa e tal. Eu acho que vocês não entenderam. Agora, com essa decisão do STF, qualquer juiz pode decidir nesse mesmo sentido. Isso vai ser um inferno, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Peter no Mar Morto, Tonico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que a Venezuela é um exemplo de para onde o Brasil está indo, né? Está bastante claro que tudo que acontece por lá é aparentemente o destino do Brasil. Eles só estão alguns meses na frente da gente, né? E aconteceu uma coisa muito triste lá na Venezuela. Vocês sabem, a última eleição do Maduro foi muito contestada e com razão. Você pode ver claramente que os boletins de urna não foram contados, o resultado final não tem a soma dos boletins de urna, né? Inclusive os boletins de urna, ou pelo menos 85% dos boletins de urna, foram obtidos pela oposição e mostram uma vitória acachapante do González Urrutia, que era o candidato da oposição. Então, claramente, foi uma eleição fraudada lá na Venezuela, né? Só que o pessoal de lá adotou uma postura muito similar à do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, de que não pode questionar a eleição. Não, não pode, absurdo, antidemocrático questionar a eleição, não pode. É absolutamente proibido você questionar uma eleição na Venezuela, né? Como, diga-se de passagem, também no Brasil agora. E o que aconteceu nesse caso aqui, né? Lá na Venezuela, depois desses protestos que tiveram contra o Maduro prendeu 2.400 pessoas no total e instituiu, né, uma jurisprudência no judiciário de lá, porque não tem lei, tá? Isso não é baseado em lei, não. Isso é baseado em jurisprudência do judiciário, né? Mais ou menos como está acontecendo aqui no Brasil. E o que aconteceu? Essa moça, ela escreveu no Facebook, olha só, que ruim que uma pessoa dependa de uma bolsa. Exatamente, ela criticou a Bolsa Família que eles têm lá, né? De novo, isso aqui não foi lá em Caracas, né, capital da Venezuela, não foi o STF deles decidindo isso não, isso foi um juiz qualquer lá do local onde ela mora, lá no noroeste da Venezuela, que decidiu que ela falar que ruim que uma pessoa dependa de uma bolsa, criticando uma pessoa que estava distribuindo bolsas lá do chavista, né, um chavista que estava distribuindo bolsas família lá na região, uma espécie de Bolsa Família, tá? É outro tipo de bolsa lá, mas é basicamente a mesma coisa, né? Criticou a Bolsa Família deles lá. E aí isso foi considerado antidemocrático e no final das contas aqui, ó, isso em referência a um programa de distribuição de alimentos subsidiados pelo governo e a mensagem foi direcionada à chefe de rua local, a encarregada de distribuir a comida na comunidade, que denunciou ela às autoridades. É isso daí, meu amigo. Não pode mais criticar o governo, não pode criticar mais ninguém. É isso que eu falo. Essa decisão do STF é muito pior do que o pessoal está pensando, porque ela agora autoriza qualquer juiz na justiça brasileira a adotar os mesmos parâmetros do Alexandre de Moraes. E aí vai bastar um sanguessuga qualquer do PT, aí um idiota qualquer do PT te denunciar, para o juiz ir lá e fazer, e pode colocar na cadeia, pode fazer absurdos com você, né? A Venezuela, como eu estou falando para vocês, é o Brasil daqui a alguns meses, a gente está percebendo isso, né? Economicamente estamos indo para a ruína, o governo não para de gastar, totalmente quebrado, não tem apoio popular nenhum e, no entanto, continua governando com base na força, né? Existe uma carta dela aqui que é uma coisa tocante, cara. A carta dela, putz, chega a dar aquele aperto no coração, né? Aqui, ó. Papai e mamãe, com muita nostalgia e tristeza, escreveu essa carta. Ela está presa, tá 10 anos, foi condenada a 10 anos de cadeia, já está presa há um tempão, né, seguindo a arbitrariedade do regime venezuelano. Que, de novo, é um absurdo que a gente está copiando igualzinho, né? O Alexandre de Moraes, talvez sem perceber, eu espero que seja sem perceber, o STF está jogando a gente exatamente no mesmo caminho, né? Eu critiquei o Alexandre de Moraes quando ele falou que era proibido criticar a urna eletrônica, porque esse não é o caminho.
O nosso caminho, se a gente quer ser uma democracia de verdade, as pessoas podem criticar a urna eletrônica, não tem nada de errado. Sempre criticaram, por que não podem criticar agora? Né? Agora, ele dizer que não pode criticar, é proibido, não sei o que lá, ele está jogando a gente no mesmo canal, no mesmo grupo que a Venezuela. A verdade é essa, né? Uma moça de 25 anos que morava com os pais no dia 26 de junho, 23 de junho, agora foi presa. E tá aqui, ó. Papai e mamãe, com muita nostalgia e tristeza, escrevo essa carta porque sinto que tudo que eu diga não será suficiente para reparar o dano que lhes fiz passar. Pô, que besteira, né? Ela preocupada de que ela colocou os pais numa situação ruim. Não, a culpa disso tudo, garota, a culpa disso tudo é do Maduro. É dessa ditadura absurda, esse pessoal da esquerda que não sabe que já passou a época deles da história, insistem em se impor sobre as pessoas aqui no Brasil e na Venezuela e em vários lugares do mundo. Estou aqui nesse lugar escuro, preso não só entre quatro paredes, mas pelo peso da minha culpa e da minha tristeza. E embora eu tente encontrar sentido, a verdade é que não consigo. Já não tenho mais vontade de continuar. Tenho pensado em tudo desde que caí nisso. Cada segundo me golpeia a consciência. Em cada um desses golpes estão vocês, seus rostos, sua dor, suas noites sem dormir, sua decepção. E isso é que me destrói. Marlis, o nome dele é Merlis Oropesa é o nome dela. Merlis, seus pais não estão decepcionados com você, eles sabem que o que você fez é correto, você está do lado correto. Quem está errado nessa história é o governo. Saber que vocês me deram tudo, que me amaram mesmo quando eu não merecia, mas quem mais tem sofrido pelos meus erros? Não sei se algum dia eu vou conseguir me perdoar, me sinto como um peso nas suas vidas, um fardo, fiz tudo errado, tudo. Não, você não fez nada errado, Merlis. Quem fez errado foi o idiota do Maduro e os idiotas isentões que deixaram o Maduro ir tão longe no final das contas. Aqui no Brasil a gente tem o mesmo problema. Tudo que a gente está passando agora poderia ter sido muito mais simples se tivessem os isentões do MBL, aquela turma lá da isentosfera paulista e coisa e tal, tivesse visto a verdade e falado, olha só, tudo bem, eu não gosto do Bolsonaro. Ok, não precisa gostar do Bolsonaro, não. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, critico o Bolsonaro num monte de coisa. Mas caramba, entre Bolsonaro e Lula, dizer que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, olha o buraco que essa turma jogou a gente. Porque não tenha dúvida, foi a isentosfera de São Paulo que deu a vitória ao Lula. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, não foi o Nordeste, não. O Nordeste vota mais à esquerda? Sempre vota mais à esquerda. Mas se você comparar os votos do Nordeste entre 2018 e 2022, o Nordeste votou mais em Bolsonaro em 2022 do que em 2018. Então o problema não foi o Nordeste, o problema foi São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Foram os três grandes problemas. Minas Gerais um pouco menos, Rio Grande do Sul um pouco menos. Mas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília que foi o grande problema. E essas pessoas são culpadas. Essas, não a Merlis. A Merlis não é culpada. O culpado são os isentões lá da Venezuela que chegaram, levaram a coisa a esse caminho, né? E o que mais me dói é ter arrastado o amor de vocês por mim para esse inferno. Estou quebrada. Mamãe, estou vazia, papai. Eu já não tenho forças para me levantar a cada manhã entre essas paredes, sabendo que a única coisa que fiz foi decepcioná-los. Merlis, eu tenho certeza que seus pais não entendem dessa forma. Não encontro razões para continuar vivendo porque sinto que tirei demais de vocês. Cada lágrima de vocês é por minha culpa. Cada dia que estou aqui, vocês também o vivem como uma condenação. Agora, eu estou lendo uma coisa curiosa aqui, eu fico me perguntando o quanto que o Globo não está publicando essa carta aqui, querendo que as pessoas, olha, não vou criticar o governo não, é melhor não criticar o governo não, olha só como é que ela decepcionou o pai dela, ai, tadinho, porque para pensar, ela é uma prisioneira, né? Essa carta saiu dela, escrita, foi autorizada pelo governo de lá e foi publicada pelo Globo aqui. Qual que é a intenção do Globo aqui? Que o Globo está nessa turma, o Globo é parte do mal aqui no Brasil, né? Da mesma forma que ficou do lado dos milicos em 64, o Globo está agora do lado da ditadura judiciária brasileira, né? O que o Globo está publicando isso aqui, tá vendo? Não decepcione o seu pai. Não critique mais o governo Lula. Se você criticar o governo Lula, você pode parar na cadeia e decepcionar os seus pais. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a intenção do Globo ao publicar essa carta aqui. Não quero que venham me ver com essa tristeza nos olhos. Não quero que continuem me esperando com esperanças quando eu mesma já desisti e só quero lhes pedir perdão por ter arruinado a minha vida e a de vocês junto com ela. Caramba! Quem está claramente errado aqui não é ela, né? Ou seja, mas repara como é que isso daqui é um discurso de que para convencer pessoas a não criticar o governo, né?
Perdão por tudo que os fiz passar, por tudo que tiveram que aguentar por minha causa. Vocês merecem paz, merecem alegria, merecem uma filha que lhes retribua o amor que sempre tiveram de sobra. E eu já não sei se tenho forças para ser essa filha. Já não sei se tenho forças para continuar respirando. Olha que tristeza que é isso. E o impressionante que eu vejo isso aqui é que o Globo publica isso sem nenhuma autocrítica. Eles não se veem problema disso aqui, eles não veem que eles estão estimulando esse tipo de coisa aqui no Brasil. Eles estão jogando o Brasil nesse caminho da ditadura, da prisão de pessoas, da prisão de pessoas por ideias, né? Porque é isso que quer o STF, é isso que quer o Alexandre de Moraes, é isso que quer a esquerda aqui no Brasil, né? Não é única, tá? Isso não é só aqui no Brasil, não é só na Venezuela, não. Na Rússia, o Putin faz a mesma coisa, na China, o Xi Jinping faz a mesma coisa, no Irã, o Ayatollah Khamenei fazia a mesma coisa também, faz ainda, né? Ainda tá lá no Irã ainda. Ou seja, isso é um fenômeno típico da esquerda, dos ditadores amiguinhos do Lula, amiguinhos da Rede Globo, amiguinhos dessa turma toda aí que acham que não, você está pensando errado. Quem sabe o que é certo é a gente, nós que sabemos o que é verdadeiro. Vocês estão errados nesse pensamento de vocês aí, absurdo vocês pensarem essas coisas aí. Se arrependam antes que vocês decepcionem os seus pais. É isso, é o recado que eles querem passar com essa carta dela. Um absurdo a condenação dela, ela não fez absolutamente nada de errado. Quem está errado nessa história é o Globo, o STF, o Alexandre de Moraes, o Lula e toda essa turma da esquerda aqui no Brasil. E, lógico, o Maduro lá na Venezuela e a turma da esquerda equivalente lá da Venezuela também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.